Boa noite, amados. Espero que você seja abençoado com a palavra que vai ser ministrada. Como eu vou usar alguns slides, se você preferir ficar desse lado daqui, senão você não vai ver. Então, fique à vontade, né? Tem muito espaço aqui ainda. Mas, enfim. O tema dessa noite, é uma responsabilidade muito grande falar sobre esse tema, porque eu acredito que tem pessoas mais qualificadas para falar sobre esse assunto. Então, eu pesquisei um pouco, li sobre o assunto, comprei livro para tentar passar para vocês algo o mais próximo daquilo que o Senhor quer falar para você. O tema está relacionado com um assunto que eu acredito que poucos aqui vão ter, né? É a ansiedade. Você se sente uma pessoa ansiosa? Pergunta para a pessoa que está do teu lado, você é ansiosa? Pergunte. Se você ouviu não, é porque a pessoa está num processo que ela precisa passar, que é admitir. A cura só vem quando você admite. Eu, quando pesquisei sobre esse tema, eu falei para o pastor Valmir que eu era a pessoa que mais seria ministrada. E como eu fui ministrado enquanto eu estava preparando. Porque a primeira coisa que nós fazemos em relação à ansiedade é dizer, eu não sou ansioso. A minha esposa, quem o diga, ela sempre me fala, você é ansioso. Eu falei, eu não sou não. Mas quem está perto de você, quem convive com você, sabe se você é ou não ansioso. Um livro do Augusto Cury, Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. Nesse livro, ele fala que 20% das pessoas do planeta são ansiosas. Ou melhor, desculpa, são depressivas. E a síndrome do pensamento acelerado, que é de autoria dele, ele diz que 80% das pessoas no planeta, independente da idade, tem essa síndrome do pensamento acelerado. E aí você fica pensando, né? Mas por que será? Em tempos pós-modernos, onde a tecnologia ela acaba nos sufocando, tanta informação que nós não conseguimos digerir tudo, e vem mais, e a gente tem o nosso corre-corre do dia a dia, onde nós temos que responder ao WhatsApp, ao Instagram, ao Facebook. Isso aí tudo somado dá a síndrome do pensamento acelerado. Nós não conseguimos absorver tudo que nos é transmitido. Isso não está só relacionado à pregação em si, mas inclusive na pregação. É provável que quando você sair daqui, você retenha 12%, porque a sua cabeça está cheia de muita informação que não foram processadas e não serão totalmente processadas por causa dessa aceleração que nós vivemos no nosso dia a dia. Eu tinha um trabalho da faculdade de teologia para me entregar. Faltava um mês e eu tinha que terminar ele logo com um mês de antecedência. E eu fiz esse relatório e eu pedi para minha esposa corrigir e ela falou, olha, eu estou sem tempo. Não, mas eu preciso entregar. E ela deixou de fazer uma coisa e ela corrigiu o meu relatório. No final eu falei, que bom, agora eu vou entregar. E ela falou, vence hoje? Eu falei, não, daqui a 30 dias. Ela fala, sério. Nós somos pessoas ansiosas, somos pessoas que não admitimos que somos, mas é verdade. No dicionário,
O tema então é quando a ansiedade supera as promessas. Nós vivemos como filhos de Deus debaixo de tantas promessas e temos que conviver com a ansiedade. Agora, até quando essa ansiedade compromete as promessas de Deus? Então o tema é quando a ansiedade supera as promessas. No dicionário, ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo, devido à antecipação de uma situação desagradável ou mesmo perigosa, acompanhada de sintomas somáticos de tensão. São situações que ainda não aconteceram, mas eu estou pensando sobre elas e pensando mais da forma negativa que ela vai acontecer, aí eu fico ansioso. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do planeta. Essa informação é de junho desse ano. Então, se você diz que não é ansioso, talvez você não esteja incluído, mas muito dificilmente não esteja. Agora, é meio paradoxo a gente pensar que o país mais cristão do mundo seja um país tão ansioso. E ao mesmo tempo é o país onde tem uma festa, a maior festa do planeta é no Brasil. Ou seja, o lado espiritual não é suficiente para combater esse mal. As pessoas podem falar, vamos correr para as festas, aquilo que pode nos descontrair, mas elas também não são suficientes. A ansiedade, ela é de natureza natural. Quando ela é de natureza natural, ela é sadia, ela é boa, ela é aceitável. Ela é útil para se adaptar e reagir perante situações de medo ou expectativa. É aquela ansiedade que você compra um carro novo e a concessionária diz que vai te entregar daqui a 15 dias, e você, não vejo a hora de botar a mão naqueles volantes, né? E você fica contando os dias. Essa ansiedade é gostosa demais. Quando alguém está esperando um filho, você quer ver o rosto dele, você fica ansioso. Essa ansiedade, ela é saudável. Mas existe a ansiedade patológica, essa é que é perigosa, onde esses sintomas todos atingem um nível tão alto que ela acaba comprometendo o nosso funcionamento. E a diferença entre a ansiedade patológica com a ansiedade natural, ela é muito próxima. E o mais incrível é que 4 de 5 pessoas que têm depressão, elas começam pela ansiedade. Isso aqui são dados estatísticos que eu peguei. Então, 4 de 5 é muita gente que começa pela ansiedade. A síndrome do pensamento acelerado, o sintoma dela é a ansiedade, começa pela ansiedade. São vários tipos de ansiedades que eu vou citar, mas eu vou pegar somente uma para a gente falar sobre ela. São as fobias, as perturbações de pânico, o síndrome de pós-estresse com trauma. Eu, por exemplo, quando criança, eu fui mordido por um cachorro, então você fica com uma certa ansiedade por causa desse trauma. Quando você vê um cachorro, você segura, eu pego as minhas filhas pelas mãos e guardo porque houve um trauma lá atrás. Então isso é patológico. Tem também as ansiedades de cunho hormonal, onde ela é tratada com medicamentos. Então assim, Deus deu ao homem a sabedoria para que ele possa fazer essa medicação, que através dele nós possamos ser curados. Mas eu quero falar nessa noite sobre a ansiedade de natureza generalizada. São preocupações excessivas e irrealistas perante
situações rotineiras da vida, como o emprego, a saúde e problemas do cotidiano. A ansiedade é a impossibilidade, preste atenção, a ansiedade é a impossibilidade ante o desejo de viver o amanhã hoje. Eu desejo tanto que algo aconteça logo para me saber se vai dar certo ou errado. A ansiedade generalizada tem esse poder. Eu vivo o hoje ansioso por algo que eu quero viver amanhã. Então, a ansiedade é o excesso de amanhã no presente. Eu até entendo que a ansiedade, ela é algo realmente que nós precisamos ter esse cuidado, porque eu, quando tinha os meus 15 anos, lá no interior, eu ficava pensando, o que eu vou ser na vida? Será que eu vou formar? Com quem eu vou casar? Será que eu vou ter filho? Eu creio que muitos jovens vivem isso hoje. A minha filha está saindo do ensino médio e já pensa na faculdade dela, e são tantas dúvidas. Ansiedade. A ansiedade é uma doença psicossomática, ou seja, se você fizer um exame no médico, você não vai encontrar nada que possa comprovar a existência dela. Não tem como provar. Quando a ansiedade supera as promessas. O mais interessante é que no grego a palavra ansiedade significa distrair. Fica subentendido a ideia de duplicidade. A ideia básica é que a mente procura seguir em duas direções ao mesmo tempo, resultando em confusão. A Bíblia chama isso de mente dividida, que precisa reconhecer e colocar diante do Senhor para que aconteça então a metanoia, não é mesmo? Abra sua Bíblia em Mateus 6, de 25 a 34. Esse texto, ele é muito conhecido. Mateus 6, 25 em diante. Por isso vos digo, essa expressão é o Senhor Jesus falando: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustentam. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu poderia encerrar por aqui, que o texto por si só já é muito explicativo. Mas quando no grego diz que a nossa mente fica dividida quando nós estamos ansiosos, é porque nós sabemos das promessas de Deus
e nós insistimos em não fazer aquilo que agrada ao Senhor para sermos beneficiados, não é mesmo? Deixamos que a ansiedade supere as promessas de Deus quando limitamos nossa visão. A Bíblia nos diz que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Quando nós somos chamados para sermos filhos de Deus, nós passamos a viver agora não como gentios, mas viver pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O texto, ele nos compara a seres inanimados, que são os lírios e os pássaros. Quando a palavra do Senhor nos fala que nós não devemos andar ansiosos, para os preguiçosos, você pensa logo, então eu posso cruzar os braços e esperar em Deus. Não é isso que a palavra está falando. A palavra está nos falando aqui que nós precisamos ser responsáveis em trabalhar, mas não coloque a sua confiança, a sua força, a sua esperança no trabalho. Eu vou te suprir. Ela não está falando em momento algum que eu preciso ser irresponsável e cruzar os braços. O texto, ele não cria irresponsáveis que ficarão de braços cruzados. Andar ansioso não quer dizer ser irresponsável, mas entender que os lírios dos vales não trabalham e Deus os abençoa. E nós que trabalhamos e fazemos a nossa parte. É difícil entender que em Deus nós podemos descansar. Quando o Senhor fez toda a sua criação, o que Ele falou sobre ela? Ele disse que era bom. Tudo que estava sendo feito era bom. E quando Ele fez o homem, Ele falou o quê? É muito bom. Se Deus cuida daquilo que é bom, como que Ele não vai cuidar de cada um de nós? A falta de fé em esperar no Senhor nos leva a viver em ansiedade. As aves do céu, elas ilustram o cuidado do Pai com relação ao alimento, e os lírios com relação ao vestuário. Jesus, ele está de certa forma ensinando sobre o teísmo em contraste ao deísmo. Como assim, teísmo e deísmo? O teísmo, ele afirma a existência de um Deus todo-poderoso, único, de caráter pessoal, transcendente, imanente, um Deus que cuida da sua criação. E o deísmo está relacionado a um Deus que cria e vai ser um Deus somente transcendente, longe, não um Deus imanente, perto de você. O deísmo, ele crê que Deus não interfere no que acontece no nosso dia a dia. Jesus Cristo, quando fala sobre os pássaros e o lírio, ele está falando que Deus não é só um Deus transcendente, mas é um Deus imanente. Ele está perto, tão perto como a pele dos seus ossos. O fantasma do amanhã persegue as pessoas e leva elas a desgastarem as suas energias em direções erradas. Essa ansiedade quanto ao futuro modifica a cor do presente, manifestando-se principalmente no esforço humano em acumular riqueza terrena como uma preparação para enfrentar o futuro do amanhã. Então nós, quando andamos em ansiedade, querendo ter, possuir, é porque nós não confiamos em um Deus que está tão perto e queremos fazer pela nossa força aquilo que o Senhor disse que nos daria. O ato da ansiedade toma para si a responsabilidade do sustento. Você está falando para Deus: Senhor, deixa comigo.
Ela tira a confiança de Deus e coloca sobre mim, no meu trabalho, no meu desempenho, como se tudo dependesse só de mim. A ansiedade diz isso para Deus, ela comunica isso, que nós não confiamos totalmente em Deus. Andar sem ansiedade, ela requer de cada um de nós um ato de fé, porque nós nascemos de novo, nós não andamos como o mundo anda. Infelizmente, nós somos tão materialistas, nós não cremos no mover sobrenatural de Deus, e por não crer, eu estou falando de pessoas convertidas, tá? E por não crer, nós nos afadigamos, nos tornamos pessoas irritadas facilmente por causa da ansiedade e não descansamos. Em Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo pela oração e súplica e com ações de graças sejam conhecidos os seus pedidos diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ou seja, não andais ansiosos por coisa alguma, não só pelo comer e nem pelo vestir. É porque nós temos a tendência, eu creio que isso é mais hoje do que antes, porque antes não tinha um Facebook para mostrar as pessoas felizes, viajando, comprando, fazendo, e aí nós queremos fazer também, e eu acho que isso causa uma certa ansiedade em nossos corações. Deixamos que a ansiedade supere as promessas de Deus quando deixamos de viver a paz que excede todo entendimento. Nós temos casa de paz na nossa igreja e nós somos mensageiros da paz, mas a paz que excede todo entendimento, por vezes, ela falta em nossa casa por falta de nós acreditarmos que Deus suprirá as nossas necessidades. Quando esperamos apenas em nós e na nossa força, deixamos que a ansiedade faça parte da nossa vida. Deixamos de viver a paz de Deus, que excede todo entendimento, por causa da ansiedade, por esperar apenas em nós. A ansiedade é a ausência de confiança, por isso não temos paz. A convicção do cuidado de Deus me traz essa paz, a qual não tem como ser entendida. Você tem essa paz que excede todo entendimento? Você pode dormir sabendo que as contas vão vir? É claro que eu não vou fazer isso sem trabalhar, não é? Eu só posso fazer isso quando eu tenho um trabalho, porque eu sei que o Senhor é quem me deu aquele trabalho. Eu, quando pego a minha filha na escola, no caminho da escola para casa, eu gosto de ensinar elas. E aí ela falou para mim uma vez: papai, eu tirei nota máxima numa prova lá. E eu falei: ô filha, que bom, louve ao Senhor por isso. E ela falou: não, foi eu que tirei a nota, foi eu que estudei. Aí eu falei para ela: então vamos lá, né? Quem te dá a saúde que você tem? Ela: Deus. Ok. Quem te dá disposição para estudar? Deus. Quem põe o dinheiro lá em casa para que você fique nessa escola? Deus. Papai, realmente, glória a Deus por tudo isso. Então nós precisamos entender que, por mais que você tenha o teu trabalho, por mais que você tenha a tua formação, a tua força, ela vem de Deus. Eu, quando a minha filha mais velha tinha 1 ano de idade, eu e a minha esposa trabalhávamos, e naquela época a minha esposa e eu passávamos o dia fora de casa, e a nossa filha com a empregada. Então ela estava tendo a educação que a empregada dava, na verdade, e isso nos incomodou muito, incomodou demais.
andávamos, de certa forma, ansiosos por causa disso. E o salário da minha esposa, naquela época, era numa construtora, e ela ganhava o dobro do que eu ganhava. E nós decidimos que ela ia deixar aquele trabalho para cuidar da nossa filha. Foi um ato de fé. Se você vive uma vida de ansiedade, Deus espera que você dê um passo de fé na direção dele. Os milagres, eles nunca vão acontecer sem que você dê um passo de fé. E eu lembro que a minha esposa orou a Deus e pediu: Senhor, abençoa para que eu consiga um outro trabalho, pelo menos meio período, que eu possa ganhar um dinheiro que a gente pague o plano de saúde e a frutaria lá de casa. E ela pediu conta numa sexta-feira, eu acho que numa terça-feira da semana seguinte, ela conseguiu um trabalho ganhando, adivinha quanto? Justamente aquele valor. Eu até brinquei com ela: por que você não pediu um pouquinho mais para Deus? Fazia uma diferença, né? Mas nós precisamos, amados, dar um passo de fé. Sem um passo de fé, você não vai ver as bênçãos do Senhor. Hebreus 4:3 diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Você descansa no Senhor quando você crê e dá esse ato de fé. Em Isaías 26:3 diz: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Eu marquei ali: conservarás em plena paz aquele cujo propósito é firme. Quando nós não duvidamos naquilo que o Senhor pode fazer, nós temos paz. Nós deixamos que a ansiedade supere as promessas de Deus em nossas vidas quando não vivemos o contentamento. O contentamento, eu creio que é o bicho-papão da nossa ansiedade. Nós nunca estamos contentes. Quando você consegue um trabalho melhor, que você andava de moto, você quer andar agora de carro. E aí você compra um carro 1000, e você faz uma viagem e fala: olha, as ultrapassagens não dá para fazer com carro 1000. Você compra um carro mais caro, comprometendo o teu orçamento. Para isso você precisa ter um trabalho que você ganhe mais, e você procura um outro trabalho. E assim vai. Nós nunca estamos contentes. E a palavra do Senhor diz lá em Hebreus 13:5: contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Contentamento. Precisamos ter a certeza que Deus nunca nos deixará. Agora, não vai sair fazendo contas por aí, esperando que Deus vai te dar. Deus, Ele quer que nós sejamos mordomos daquilo que Ele nos põe em nossas mãos. O contentamento, ele protege nosso coração para não andarmos ansiosos. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele não podemos levar. É 1 Timóteo 6:6. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. Tem uma frase lá de Emerson, eu não sei quem é esse Emerson, mas foi citado, como está aqui. Ele disse: se alguém possui terras, a terra o possui. Se alguém possui terras,
a terra o possui. Essa frase, ela fala muito sobre o nosso contentamento. Quem tem bens, os bens o possui, porque nós colocamos a nossa esperança, a nossa força naquilo que pode nos suprir. Quem tem terras, a terra o possui. O contentamento, ele precisa... Não estou falando que nós não tenhamos que enriquecer, negativo. Eu quero enriquecer, mas não colocar nas minhas riquezas, naquilo que eu vou ter, a minha segurança. A minha segurança é o Senhor. Como lidar com a depressão e a ansiedade? Vença o silêncio. Se você é uma pessoa ansiosa, nós temos que ter coragem para sermos imperfeitos. Infelizmente, nós queremos mostrar aquele nosso lado bom, nosso lado agradável, nosso lado bonito. Mas vença o silêncio. A Bíblia diz que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Se você não tem alguém em quem você confie, fala com seus pastores, com seu líder de pequeno grupo. Abra o seu coração, vença o silêncio. A ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Provérbios 12, 25. A boa palavra. Nós temos muitas pessoas tóxicas que, infelizmente, as pessoas não abrem a sua boca para abençoar. Você é uma fonte de bênção de Deus. E a Bíblia fala que a gente precisa... A boca fala do que o coração está cheio. Nós precisamos abençoar os nossos irmãos. A primeira barreira a ser vencida é o silêncio. Você não pode ser prisioneiro do silêncio. A gente está vendo muito isso no Ministério Vida Plena, que é um ministério de cura e libertação, do qual vocês podem participar no ano que vem, que vai ser aberto para a igreja, aonde as pessoas guardam tanta coisa, tão no secreto, nem o seu esposo sabe, nem os seus pais sabem. Nós precisamos romper com esse silêncio, se você quer vencer a depressão e a ansiedade. Segundo, tenha as melhores expectativas para o futuro. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Lamentações 3:25. Nós precisamos crer e esperar que do Senhor vem coisa boa, porque a palavra diz que Ele é bom, Ele é bom. 3, vença o medo pelo amor. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se você tem medo, é um sinal de que você não está aperfeiçoado no amor. A palavra diz isso. Então, vença o medo. É possível vencer o medo da condenação, do futuro, de não dar certo, de ser abandonado, de errar, medo das pessoas, o medo de ser exposto. Medo de ser exposto. O estágio final da sua cura vai ser você se expor publicamente. Eu acho que medo é pouco, eu tinha pavor de falar. Num grupo de 3 pessoas, eu tinha medo de falar. Mas porque eu guardava um sentimento dentro de mim que eu adquiri na minha infância, pelo meu pai. Eu guardava isso. Enquanto isso não veio à tona, porque eu escondia isso no lugar mais secreto, eu estar aqui à frente falando hoje é prova de que eu fui curado. Então vença o medo.
Uma das principais funções do amor é lançar fora todo medo. Se temos sentido algum medo, é porque o amor de Cristo não está aperfeiçoado em nós. E quarto e último, receba as bênçãos como dádiva e não como dívida. Quando você recebe algo de Deus, você não deve nada ao Senhor, Ele dá gratuitamente. Dê graças a Deus. Em Salmo 118, 21 diz: dou-te graças porque me respondeste e foste a minha salvação. O dever de todo cristão é dar graças a Deus em todas as coisas. Nós aprendemos isso, e eu sou fruto disso. Nós não sabemos dar graças. Dar graças. Eu comprei um carro e fui andar com ele, andei pouquíssimos e o pneu rasgou. Pneu novo, eu falei, aleluia, o Senhor sabe, graças a Deus por isso. É fácil dar graça quando tudo vai bem, mas quando nós temos a certeza de que o Senhor conduz a nossa vida e de que tudo que acontece com ela tem o cuidado do Senhor, tem a permissão do Senhor. Mas eu estou sofrendo. Você tem um dono. Aquele que nasceu de novo tem um dono. Deus é o teu Deus pessoal. Deus é o teu dono. Se você passa pelo que você passa, ore ao Senhor. Não tem o Velho Testamento, o Novo também é repleto de histórias onde o povo clamou ao Senhor e Deus ouviu a sua voz. Eu mesmo, na minha casa, somos prova disso. Quantas bênçãos nós temos recebido de Deus por nós confiarmos nele. Deem graça ao Senhor. Você está sem trabalho? O Senhor sabe disso. Você está ganhando um salário gordo? Deus sabe disso. Você tem uma conta altíssima para pagar e não sabe como vai fazer? Deus sabe disso. Dê graças e coloque diante dele. Eu lembro que alguns anos atrás eu comprei um apartamento e eu dei uma quantia enorme de dinheiro e ficou faltando outra parte. Eu tinha vendido um outro apartamento meu que eu ia pagar ele, já estava certo que o dinheiro ia sair. É tanto que eu emiti 2 cheques altíssimos. E eu só fiz isso porque o dinheiro tinha a data certa para cair na conta. Só que eu não contava com a greve dos bancos. Não contava com aquilo. E quando a greve acabou, tinha um documento lá do fulano que estava errado e tudo recomeçou. E cada cheque era de 45 mil, cada um deles. E aí eu falei, meu Deus amado, e agora, Senhor? Sabe o que foi que eu fiz? Vocês acham que eu fiquei sem dormir à noite por causa disso? Negativo. Eu tenho um dono e ele vive. E ele não é um Deus que está sentado somente lá no seu trono de glória. Ele está sim, mas ele também é um Deus que está presente. Eu coloquei diante do Senhor, falei, Senhor, eu sou o teu servo. Não deixa que meu nome, ó Pai amado, seja incluído como aqueles devedores, porque o teu nome está em jogo, Pai. Eu sou teu. Meu nome é Arilton Moura de Araújo de Jesus. Então, Pai, o teu nome vai estar lá também. E o Senhor abriu os céus. É bom quando a gente tem um pequeno grupo por causa disso, né? Eu comentei lá no pequeno grupo, irmãos, orem por mim, eu estou passando por isso, mas eu creio que o Senhor vai abençoar. E aí teve um irmão abençoado lá que tinha vendido uma casa já há poucos dias. Olha, eu estou com dinheiro na conta, se você precisar. Eu falei, aqui é minha conta, amado, passa esse dinheiro para mim. Então Deus levanta, meus amados. Deus levanta. É claro que eu paguei a ele certinho com os juros que ele deixou de ter. Mas são tantas histórias que eu tenho para contar. Confiança no Senhor. Quando você acha
que não consegue ter pensamentos bons que o levem a ações e sentimentos saudáveis, lembre-se de Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Nós estamos repletos de frases de pessoas, desculpem a expressão, idiotas no Facebook. Tem um autor que diz, o nome dele é Humberto Eco, que diz que a internet foi o instrumento que deu voz àqueles idiotas que só falavam asneiras nos bares, e a internet deu voz para eles. E muitos de nós pega a voz daqueles lá como verdade. A palavra diz: traga à sua memória aquilo que te dá esperança, amado. Creia na palavra, creia nas promessas do Senhor sobre a tua vida. Não permita que a ansiedade ela supere as promessas do Senhor em tua vida. Enquanto ficar com excesso de futuro, não será possível ouvir a voz de Deus. Descanse no Senhor. Não permita que a ansiedade roube o seu sono. Não permite que a incerteza do amanhã roube do seu coração o seu momento com Deus, o seu Pai. Eu ultimamente tenho chamado Deus de Pai com tanto gosto, meu Pai, meu papai. Nunca chamei meu pai de papai, só o Pai do céu, papai, meu papai. Creia nesse Deus que está perto de você, se aproprie das promessas dEle. Nós somos seres espirituais, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Ele mesmo diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Para concluir, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Em 1 Pedro 5:7, descanse no Senhor e Ele vai honrar a sua vida. Que o Senhor nos abençoe.